Então, eu já tenho uns 8 anos assim que eu trabalho com arte interativa. Eu trabalhava com vídeo antes, e aí no meio era uma produção coletiva assim, um dos caras ele trabalhava com um VJ, e aí ele pesquisava assim coisas, avanços, né, outras maneiras de fazer o vídeo, e aí ele encontrou vídeo interativo e eu pirei com aquilo. Depois de um tempo eu não conseguia mais trabalhar com vídeo direito, eu só queria saber de vídeo interativo, pesquisava no YouTube, muito pouca gente fazia. Eu ficava dando pause no YouTube para ver se eu encontrava onde a câmera estava colocada, para ver se eu entendia como é que montava aquilo, e comecei a desenvolver meus próprios projetos. E aí eu comecei em 2010, eu fiz minha primeira exposição. Foi bem bacana, assim, eu tava ao lado de grandes nomes assim, da arte, videoarte brasileira. Tava com o Lucas Bambosi, com o Éder Santos, tava lá também. E tava eu lá. E aí, a partir daí eu fui tentando sempre investir em mais, sei lá, em coisas mais... não sei. Eu ia falar coisas mais interessantes, mas eu gosto de todas, assim, não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer, assim, eu tô sempre estudando o que está sendo feito, quais são as tecnologias que estão surgindo, mas eu tomo muito cuidado de não trabalhar a tecnologia só pela tecnologia, sabe? Fazer uma coisa como se fosse um showcase de uma nova câmera. Não é isso, eu quero dizer o que eu quero, sei lá, depende do tema que eu escolher. E aí, quando eu tô pensando em como fazer, aí eu tenho um arsenal de ferramentas que eu posso usar. Então, eu acredito na pesquisa assim, né? Não terminar a tecnologia por ela mesma. E aí, nessa coisa toda, já há alguns anos eu me incomodo muito com a hipervigilância. Questões minhas, até pessoais, mas que eu também vejo alguns problemas, assim, no sentido coletivo disso. E quando você é sempre vigiado, a gente passa a ser meio que super passivo também, né? Porque tem sempre alguém ali prestes a te reprimir, e isso não dá muito espaço para revolução, digamos assim. Revoluções de todos os sentidos. Então eu acho muito prejudicial. E aí eu escolhi usar as câmeras nessa instalação porque elas são uma representação muito grande disso. Apesar dessa vigilância nem ser tanto por câmera, né? Mas de todos os sentidos. Mas a câmera eu usei ela como um símbolo. E quando você está nessa instalação, tem dezenas de câmeras, sempre olhando para você onde é que quer que você for. No meio delas tem um espelho digital, né? E quando você se olha ali, você não tem um rosto, porque você não tem identidade, né? Que é meio que, às vezes, eu percebo as coisas meio desse jeito. A gente é super vigiado, mas o indivíduo se perde ali, ele não tem importância. E é meio isso. Então, eu ainda não consegui ter certeza do que é. Cada festival que eu procuro, eu vejo uma definição diferente, e cada vez eu falo assim, é isso. Ah, não, agora é essa. Então eu já me defini como arte visual, como arte interativa, arte digital, e não sei, eu acho que eu tenho gostado mais hoje de enquadrar em arte digital. Mas não sei amanhã. Eu nunca fui diagnosticado com hiperatividade, mas eu acho que quem errou foi o psicólogo, porque eu me interesso por muita coisa, eu sou muito curioso. E aí, tudo que eu gosto de ver, que eu acho bonito, eu tenho vontade de querer fazer. E aí, ao longo dos anos, eu fui trabalhando com 1000 coisas diferentes, mas sempre ligado no campo artístico, assim, de criação de imagens, de coisas. E aí eu encontro na instalação um lugar perfeito para poder enfiar tudo.
que eu gosto, assim, poder trabalhar com pessoas de muitas áreas diferentes. Para o meu trabalho, eu vejo um paralelo muito grande entre o cinema e a instalação. E que são as duas áreas que eu escolhi de verdade para trabalhar. Que é quando você tem muitas inteligências diferentes, de muitas áreas diferentes, trabalhando num foco junto, né? Então são equipes grandes, eu gosto de me envolver com muita gente. Apesar de algumas das instalações também serem mais solitárias, eu sempre tento estar perto de gente, porque é muito rico, né? Desde que eu sou criança, eu tenho um computador em casa. Parece uma coisa idiota assim de falar, porque hoje todo mundo é assim, mas eu nasci nos anos 80. Então, o meu pai era super nerd. Meu pai trabalhava, ele fazia programas de computador no papel, mandava pelo correio para a IBM corrigia o negócio, mandava de volta para ele e falava: tá bom, agora eu tenho um programa que funciona, e guardava numa caixinha. É super nerd. E eu acho que eu herdei muito disso. E aí eu fiz curso de informática industrial no ensino médio, aqueles integrados, mas não via sentido em programação. Eu fiz só pelo currículo. Eu falava: não vou trabalhar com informática, não gosto disso. Aí eu fui para o FJF, fiz artes. E ficava, gosto, mas não gosto tanto assim, e de repente as coisas foram se desenvolvendo. Aí, como eu falei, eu fui descobrindo arte interativa e de repente eu me vi juntando as duas coisas, e foram super importantes. Então, eu trabalho com isso, com a arte e com a tecnologia, e eu, sei lá, dei uma sorte danada de ter trilhado esse caminho. Eu também não sei, né, se foi o caminho que me levou até onde eu tô, ou se eu tô e dei sorte de ter chegado desse jeito, não sei. Mas enfim, tô gostando. Se eu falo vamos de novo. Se eu tô falando assim, se eu intencionalmente tento recontextualizar objetos, eu acho que não. Eles, apesar de quase todos os meus trabalhos serem assim, nunca foi o objetivo final. Eles foram só um meio para eu chegar no que eu queria falar. Mas aí, se a pergunta vai para e aí se a pergunta vai para eu não vou conseguir. Recontextualização. Se a pergunta vai para recontextualização de coisas imateriais, aí eu acho que sim. A resposta é sim. Eu faço intencionalmente. Eu tento. Eu sou muito tímido. Tenho uma certa dificuldade de apresentar as minhas ideias em palavras, de falar o que eu não gosto, de falar o que eu gosto, o que me toca, o que não toca, enfim. E aí eu encontro nesse campo artístico um jeito muito bacana, assim, pra mim é perfeito, de poder falar essas coisas. Então é claro que nesse contexto o meu trabalho vai ser do cotidiano, porque é a minha vida, né? O meu cotidiano, é o que eu vejo, o que me incomoda, o que eu sinto, que eu quero falar desse jeito. E aí acaba que os objetos que vêm e representam isso, acho que eles estão contextualizados. Então no Faceless eu estou usando dezenas de câmeras, porque elas representam a hipervigilância, mas eu tenho um outro que se chama Fragmentos de uma Autoimagem, que são dezenas de ventiladores. E esse vento, quando bate em você, você vai se desfazendo em poeira, porque apesar de ser até paralelo com o Faceless, né? Mas tem um lance de você estar preso na sua autoimagem. E eu ficava pensando assim, e se eu não soubesse como eu sou? Eu nunca me vi, não sei como eu sou. Será que eu sou mais livre para ser outras coisas e não ficar tão preso na minha imagem? E aí o objeto chegar lá e ser um ventilador é uma consequência natural, porque eu tô falando do cotidiano mesmo.